Então tá, vamos começar. É, Por que eu modelo com Fusion, né? Porque eu acho que é uma boa ideia modelar com Fusion ao invés de outros softwares paramétricos que você pode usar por aí. Vamos começar com essa apresentação dele, né, em si. Porque tem vários motivos, assim. O Fusion, ele é um software que, em primeiro lugar, ele oferece uma licença gratuita, se você é estudante, para você utilizar ele. Então, dos softwares assim de alta qualidade de modelagem, eu acho que ele é um dos únicos que realmente oferece tem esse fácil acesso se você é estudante está começando a modelar. Ele é uma licença que dura pra caramba, assim, é bem seguro, é, é super tranquilo de instalar, não tem aquela instalação de 3 horas e tal, é super rapidinho, ele trabalha muito com a nuvem, né, o Fusion. Ele trabalha com o teu e-mail cadastrado, você loga nele, você abre e teus arquivos estão lá, sabe? Como que ele trabalha com a nuvem, né? Ele tem esse negócio que os seus arquivos, eles não estão salvos no teu computador. Você pode, se quiser, exportar eles para o teu computador, mas a maioria deles fica colocado na própria nuvem da Autodesk, né, da Fusion, porque o Fusion é da Autodesk. Então você pode ter feito um arquivo salvado lá na tua conta e você pode abrir no computador onde você quiser, que tem Fusion, que ele baixa automaticamente, sabe? Isso é super, super bom, assim. E como esses arquivos estão na nuvem, se eu estiver trabalhando com outra pessoa remotamente, agora, no sistema de pandemia, né? Você você consegue trabalhar no mesmo arquivo, não ao mesmo tempo, mas assim, acabei de modelar um negócio, salvei, a outra pessoa pode abrir e modificar o que quiser, ou pode validar alguma coisa, estando remoto, sabe? Longe, separado e tal, sem problema nenhum. Então, essa parte do armazenamento na nuvem e compartilhamento, assim, é uma parada que, assim, você não percebe que é bom até você começar a usar, sabe? Assim, eu que usava outros softwares paramétricos, assim, depois passei a usar o Fusion, fez uma diferença absurda. Bem, outra coisinha que tem aqui com relação à nuvem, que eu acho que é muito legal, é um detalhe que você pode, se você quiser, compartilhar o seu arquivo com um link público. Isso faz com que a pessoa possa clicar num link, abrir o site da Autodesk lá, e a pessoa consegue visualizar a modelagem 3D, conseguindo apagar componentes, apagar corpos dentro da modelagem ali do projeto, e visualizar, sabe, com corte, com analisar mesmo, medir as coisas, sem nenhum grande problema, assim. Isso é um feature que eles colocaram aí faz um tempo e está melhorando cada vez mais, então um detalhezinho, assim, que ajuda a querer mexer no Fusion, né? O negócio, assim, como ele é um software bem acessível, ele também é um software que está constantemente sendo aprimorado e cada vez mais tem ferramentas novas, features novos que são implementados nele. Então ele está sempre crescendo, assim, puta, em 3 anos usando ele, assim, ele já mudou muita coisa, já cresceu muita coisa, vários probleminhas, assim, foram corrigidos, ele tá com uma interface cada vez mais limpa, sabe? Ele realmente, tipo, eles estão querendo que ele seja o melhor software de modelagem paramétrica, assim, sabe? E por isso, daí a interface dele é uma interface bem amigável, bem fácil de mexer, de entender o que está acontecendo. E um último detalhezinho, assim, para vender o Fusion Autodesk, eu não tô sendo patrocinado nem nada, mas o que eu gosto bastante dele, é que ele possui tem uma loja da Autodesk em qualquer browser, né, que você vai acessar, que ele tem vários plugins e add-ons que você pesquisa lá, putz, se eu estou precisando de alguma coisa para transformar meu arquivo, minha chapa aqui, eu queria exportar ela para corte a laser. Você consegue um plugin na Autodesk para isso. Você quer tipo integrar o Fusion 360 com um software de renderização. Às vezes você consegue achar um plugin lá. Então tem várias coisinhas assim, ferramentas que não tem ainda no Fusion, você consegue achar nessa loja e, e implementar ela dentro do teu Fusion para poder trabalhar mais fácil, sabe? É super legal, assim, tipo, funciona muito bem. Mas eu acho que é isso de introdução, assim. Como as meninas falaram, esse curso, palestra, não sei, ele não é para iniciante, né? Para quem já teve um pouco de experiência com o Fusion, pelo menos já sabe como funciona a interface, como funciona o, o básico dele.
Porque agora eu vou começar a falar assim, uns termos mais... que você precisa estar um pouquinho mais ambientado, né? Mas vamos começar, então. Primeiro eu quero falar sobre componentes, sobre corpos, e criação, ativação e hierarquia das coisas. Bem, o que é um body, um corpo, né? É simplesmente uma forma 3D que você modelou ali. Vamos dizer assim, vou modelar aqui um cubo. O cubo ele partiu de um desenho, né? De um sketch, que era esse quadrado aqui. Eu extrudei ele virou um corpo. O corpo é o sólido. Beleza? Show. Tá aqui. E ele é um sólido e ele está dentro do teu projeto. O teu projeto, ele é um componente maior, assim, vamos dizer. Se eu quiser, eu consigo colocar componentes dentro do meu projeto. Então, qual que é a diferença de um projeto, quer dizer, do componente para o body, né? O body, ele não é afetado por relações entre componentes, obviamente. Mas o que são relações? São joints, são relações de movimentação, como eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, a gente tem uma modelagem que eu fiz para o curso aqui rapidinho, que é basicamente uma porta numa parede com uma maçaneta, dobradiças, e aqui tem essas bandeirinhas, que são as relações que eu coloquei. Essas relações, elas só podem ser realizadas entre componentes. Existem vários componentes aqui que eles possuem corpos dentro deles, os bodies, né? Eu vou falar bodies só para ficar uniforme isso aqui. E esses bodies estão dentro dos componentes e a relação está entre os componentes. Então aqui, se a gente for aqui nessa porta, dentro dela tem a maçaneta e na maçaneta tem esse disco e a pega. Aqui eu fiz uma relação entre o disco e a pega. E isso faz com que eu consiga ter uma relação de revolução aqui, né, de revolve, que faz com que eu consiga virar essa maçaneta. Beleza? Só para ter uma ideia assim de que é esse negócio de joints, né? De relação entre um e outro. Como eu falei que o componente é como se fosse um mini projeto, então isso significa que você consegue, dentro desse mini projeto, ó, você consegue ter a origem dele, você consegue ter sketches dentro dele. Eu acho que aqui não vai ter nenhum. Mas ó, eu posso vir aqui nesse componente que eu criei, eu vou ativar ele, que significa que eu só vou trabalhar dentro desse componente. Eu posso criar sketches novo dentro dele. Então, se eu dar finish aqui, ó, tem esse sketch, que é o sketch que eu fiz do cubo anterior, e tem agora o sketch que eu fiz dentro desse componente. Se eu sair dele, o sketch continua aqui. Ó, e se eu apagar, ele está dentro do componente. Por que isso é importante? Isso ajuda você a organizar o teu projeto, a deixar ele mais limpo e mais fácil no futuro para você trabalhar. E tem uma regra, assim, que todo tutorial de Fusion ele fala, tipo do Autodesk, que é a regra número 1 do Fusion 360, né? Que toda vez que você vai criar um corpo que você sabe que ele vai criar um corpo novo e é importante que ele seja separado, sempre criar ele sendo um novo componente. Porque daí no futuro vai te ajudar muito com relação a essas relações de joint, coisa do tipo. É bem importante. Então, se a gente for pensar aqui, voltando nessa modelagem aqui, como que funciona, para a gente entender melhor essa diferença entre bodies e componentes. Se você pensar numa porta, que é isso aqui inteiro em azul, a porta em si, ela pode ser um componente, e dentro dela pode ter o body, que é a chapa da porta, tá? Que está aqui. E dentro da porta, não a chapa, você pode ter as dobradiças, que são essas três aqui, e também a maçaneta, que nem eu falei antes. E daí você pode ter uma mentalidade assim de, se o objeto que eu estou modelando, que eu estou trabalhando, ele é estático, ele não vai ter nenhum tipo de movimentação, de, sei lá, de deslizar, de ter uma revolução, coisa do tipo, que nem eu fiz aqui com a maçaneta, você pode deixar ele no mesmo componente sem problema. Acho que eu não vou ter um exemplo aqui nessa chapa, mas digamos que nessa chapinha aqui tinha um parafuso.
E esse parafuso vai ficar estático nessa modelagem, eu não preciso mover ele. Então, esse parafuso poderia estar junto com essa chapinha, sem problema, nesse mesmo lugar aqui, né, no disco. Eu poderia ter o corpo do disco e o parafuso nesse mesmo lugar, sem problema. Além de organizar e ser muito mais fácil para você saber, onde que está aquele parafuso daqui? Vai estar junto com o disco, sabe? Essa é a questão da organização que eu estou falando, assim, ajuda muito. Além de organizar isso, por esse componente estar dentro do componente maior, que é a porta, se eu movimentar a porta inteira, ele se movimenta junto. Porque ele faz parte disso aqui inteiro. Essa relação de revolução está entre a porta e a dobradiça, que está ali na parede, né? Isso que é importante, assim, de perceber. Como vocês viram, eu abri a porta, isso aqui veio junto. E mesmo com ela tendo aberta, eu consigo, né, mexer sem problema aqui. Outra coisa, uma dica que eu dou, assim, que é importante. Você criou um corpo novo, dá um nome para ele depois que você criou, porque você vai ajudar muito, assim, sabe? Que nem, se eu quiser fazer esse cubo aqui, criou ele apareceu aqui, já dá o nome de cubo 2, sei lá. Porque depois você consegue achar mais fácil aqui na árvore, né, do projeto. Beleza. E daí, o que mais tem de importante entre diferença de feature não, de componente e corpo, né? Você consegue trabalhar com as ferramentas de modificação. Nem todas as ferramentas de modificação funcionam em componentes, mas a maioria funciona em bodies. Então, que nem, eu não conseguiria fazer um fillet em um componente, porque o componente não é simplesmente o corpo, ele é o corpo que é o corpo, né? Vamos falar assim. O componente é o conjunto de tudo. Então, se você vai fazer um fillet, você vai fazer um fillet numa aresta ou numa face, sei lá. Então tem essa diferença, assim. Tem a questão do Capture Position. Eu vou mostrar usando esse próprio aqui. No Fusion, se você está trabalhando com um body, vamos usar esse aqui, você tem a ferramenta de movimentação, né? Que você clica aqui, move, daí você consegue trabalhar, mover para onde você quiser. Quando você acaba de mover, você vê que na timeline, aqui embaixo, ele cria uma ferramenta de movimentação, né, que você fez, e você consegue, clicando 2 vezes, ou clicando no botão direito, editar, você consegue editar ela sem problema. Beleza? Então ele meio que registra a movimentação que você fez, e se você quiser que ela volte normal, você só deleta, e ele volta pro lugar que estava. Quando você está trabalhando com movimentação de componentes, isso não é tão simples. Como que funciona? Primeiro, que se o teu objeto ele não está grounded, que aqui tem um ground, vou clicar ground, vocês vão ver que ele tem um pininho agora, eu não consigo movimentar ele. Eu estou clicando e arrastando e não está movimentando. Vou dar um ground. Agora, se eu clicar e movimentar, ele está arrastando. Tá? Esse aqui, ele não vai se movimentar, porque ele faz parte do projeto principal e o projeto principal ele já é grounded por natureza, sabe? Como que funciona? Se eu movimento, vamos prestar atenção aqui nessa barra de cima. Tá, aqui não tem nada, né? Se eu movimentar isso aqui, o software vai perceber que ele saiu do lugar, ele vai falar, opa, tem algo de errado, alguma coisa saiu do lugar e alguma coisa tem que ser feita em relação disso. Então o que apareceu aqui? Apareceu a ferramenta de posição. Você tem 2 opções. Putz, eu movimentei uma coisa sem querer, às vezes você está navegando e você moveu isso aqui para cá e você não queria. Você pode vir aqui e clicar reverter, pronto, voltou para onde estava a peça anteriormente. Mas aí você moveu e você quer que fique ali a peça. Você vem aqui e você clica capturar a posição. Quando a gente clicar, é só ver na timeline aqui, vai criar uma ferramenta de capturar a posição. Qual que é a diferença da ferramenta de movimentação para a de captura, né? Primeiro que a de movimentação, ela é aplicada simplesmente a corpos, e a de captura de posição, é difícil ficar traduzindo automaticamente, ela funciona para componentes e ela funciona para mais de um componente se você quiser. Mais de um componente movendo em sentidos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Se você tem... Deixa eu criar um corpo novo aqui rapidinho só para exemplificar. Se você usa a ferramenta de mover em 2 corpos iguais, em 2 corpos diferentes, selecionei esse e esse. Ele vai movimentar os 2 corpos
de forma igual, né? Você não tem como mover um e depois mover o outro, sei lá. Se eu quiser mover esse aqui para direita e esse aqui para esquerda, eu não consigo. Os dois vão juntos. Eu teria que fazer duas movimentações diferentes. E então isso que a movimentação faz, né? Ela move de forma igual os objetos. É muito bom se você quer que seja uma coisa uniforme. Na ferramenta de captura, você consegue mover. Eu vou criar transformar esse body aqui num componente, só para a gente ter uma ideia melhor. Então a gente tem isso aqui é um componente e isso aqui é um componente, né? Eu vou excluir essa captura de posição só. Ó, eu posso mover essa peça para cá, essa peça para cá, capturar a posição. Eu movi para lugares diferentes e capturei a posição. Agora, eles estão presos aqui. Se eu voltar na timeline, eles voltam para onde estavam antes, né? Tem essa parte aqui da timeline que você pode voltar atrás, né? Não sei se a galera sabe. Tá, mas beleza. Putz, eu queria voltar atrás. Só tem dois jeitos. Ou você exclui isso aqui, ou você dá um suppress nele, né? Que você pode deixar ele suprimido para ele deixar de ser ativado. Ou você pode vir aqui e editar. Ó, eu cliquei 2 vezes aqui para editar isso aqui. E eu posso mover ele para onde eu quiser. Daí, claro, aqui eu estou movendo na mão, mas você pode pegar aqui no componente e mover. Beleza. Vamos dizer assim que eu movimentei aqui. Pronto, gostei dessa posição. Finish position. Beleza. Tem o detalhe agora do... Vou mostrar uma diferença que tem quando a gente move um componente. Ó. Se eu mover o body, é assim que aparece essa aba. Tá? Se eu for mover um componente, ela aparece um pouquinho diferente. Primeiro, aqui tem a opção de selecionar, né? Componente, body, face, sketch, objetos de sketch. Aqui dá pra ver que tem a diferença. Ó. Você pode criar cópia, isso tem no mover body, mas aqui tem a opção de capture position. Por quê? Porque se eu movimentar essa peça para cá, fazendo lá, assim, e eu dar OK, ele não capturou a posição. Então, se eu fizer qualquer outra coisa agora, tipo, eu vou criar um sketch aqui, ele dá esse aviso aqui, ó. Você moveu o negócio e não capturou a posição. Se você continuar assim, eu vou ter que voltar atrás. Então, se eu capturar a posição, vai capturar, mas se eu apertar continue, ó, ele cancelou o que eu tinha feito antes. O bloco voltou para onde estava. Então, o que a gente faz? Se você está movendo um componente, é sempre importante, caso você queira, capturar a posição. Por que eu falo caso você queira? Vamos dizer que eu quero mover isso aqui para cá, beleza? Mas eu não quero capturar a posição ainda, porque eu quero organizar minha timeline, sabe? Eu não quero que fique suja. Se eu capturar a posição agora, vai criar um feature... Ó, capturar a posição. Vou mover isso para cá, capturar a posição. Criou outro negócio aqui. Mais um negócio timeline. Quero mover agora esse para cá e capturar a posição. Mais um feature. Tudo isso aqui, o negócio legal do Capture Position é que você pode fazer tudo em um só. Então eu posso deletar isso aqui, deletar tudo, mover para onde eu quero meus componentes, vou mover esse primeiro, não vou capturar a posição, vou mover esse segundo, e aqui eu vou capturar a posição. Agora eu movi os dois e eles estão no mesmo lugar. Se você quiser realmente fazer a movimentação separada, né, para você ter, sei lá, estágios de um produto, sei lá, abrindo, fazendo um mecanismo, coisa assim, aí é interessante você trabalhar com várias capturas de posição. Mas se você só está movendo para posicionamento mesmo, eu recomendo usar uma vez só. Tá. Uma coisa que acontecia muitas vezes quando eu comecei a modelar no Fusion, é que às vezes você começa a mover esse capture position aqui, movendo as coisas, você não percebe que você está nessa parte aqui, e você começa, tipo, a criar sketch, e você não consegue, ó, tipo, eu não consigo criar sketch, não consigo fazer nada. É só porque você tá no capture position, então é só clicar aqui finish, que você consegue voltar a fazer o que você quiser. Eu sei que é meio estranhinho assim, mas isso realmente acontece, assim, que você tá nessa ferramenta, você não consegue fazer nada, você não entende, porque eu não consigo ativar, não consigo fazer nada. É simplesmente porque você tá com isso aqui aberto. Como se tivesse é como se você estivesse, sei lá, quando você clica 2 vezes num grupo no Photoshop ou no Illustrator, sabe? Que você fica meio que fechado do resto do mundo, assim. Daí tem a questão da ativação, que a ativação é simplesmente um jeito de você, como eu falei, focar numa parte do teu projeto e você que tudo que você cria durante aquela etapa seja feito dentro do teu componente. Aqui dá para ver que tá com a bolinha ativa aqui, ó, tá com o componente ativado. Se você quiser trabalhar somente nesse componente, eu quero mexer nesse cubo e eu quero que todos os sketches que eu crie para esse cubo sejam feitos aqui, eu venho aqui, Activate, ou eu só vou do ladinho e clico na bolinha. Então, ó, vamos mostrar a diferença. Eu tô
ativado no projeto total. Eu vou criar um sketch aqui. Criei um sketch, um retângulozinho. Pá. Esse sketch ele foi parar aqui, ó. Ele está no projeto principal. Ele não está dentro do componente. Vou dar Ctrl Z. Vou ativar agora o componente e criar o sketch. Finish. Ó, pra. Agora ele está dentro do componente. O mesmo sketch que a gente tinha criado antes. Isso é bom porque o seu... É aquele negócio de organização, assim. Eu prezo muito pela organização na modelagem porque te ajuda a ser mais eficiente e às vezes muita coisa que dá errado não dá errado porque você se organizou um pouquinho mais, sabe? Ah, tem um detalhe que eu não comentei que provavelmente o meu Fusion tá diferente do de vocês, porque aqui tá cheio de corzinha, né? O que é isso aqui? Essas corzinhas elas representam aonde você estava trabalhando, né? Aqui tá rosinha, eu trabalhei no projeto principal. Tá amarelinho, eu trabalhei nesse componente. Isso é muito bom para você se achar dentro da timeline. Então, como que você ativa isso aqui? Você vem aqui na engrenagem no canto direito e coloca Component Color Switch. Swatch, na real. Daí você Fernando, clica. só Oi. deixa eu te interromper rapidinho. Aham. Não sei o que está acontecendo quando você aperta nessas abas laterais, não tá aparecendo as opções. Por exemplo, aí a gente não tá vendo as opções. Você pode Ah, tentar recompartilhar a tua tela, a gente ver se é que eu tô corrige? compartilhando o aplicativo. Eu vou compartilhar a tela Acho que deve inteira. ser isso mesmo. Beleza, tá aí. Ixi, se precisar depois editar as coisas, a gente pode regravar também Não, não, sozinho, tá ótimo. tranquilo. Tá. Putz, daí não apareceu o negócio de movimentar, né? Quando eu abri aqui. Tipo, essa abinha não tava aparecendo? Essa acho que tava, assim. Ah, essa tava. Tá, beleza. Bem, aqui, ó. Quando eu clico aqui, tem o component color swatch, que ele vai na timeline e nos componentes colocar uma corzinha para cada um. Vai que eu quero agora, tô nesse componente aqui, venho, tem esse sketch legal, eu vou extrudar isso aqui, fazer um novo body. Daí depois, no futuro, você quer saber, putz, onde que eu... Tem mais um monte de coisa na timeline, quero saber onde que eu extrudei. Ah, é só você ver a corzinha, esse componente é amarelo, então deve ser esse aqui. Pronto, você acha fácil, entendeu? Organização. Organização é bom, gosto. Tá. Eu acho que sobre componente, body, criação, ativação e hierarquia, é isso, assim. Espero que tenha dado pra entender, assim. Eu sei que é bastante coisa, eu sou meio ansioso pra falar, então às vezes pode ficar meio ruinzinho de ver. Mas eu acho que esse exemplo da porta, ele mostra bem, assim, o que eu quero dizer com a questão da hierarquia, né? Você tem o componente maior aqui, que vamos dizer assim, esse ambiente. Tá com o nome porta, mas não é porta, é ambiente, né? Que tem a parede, o chão. Daí dentro desse ambiente gigante, você tem a porta. Dentro da porta, você pode ter um body, que é a chapa. Se você quiser, você pode fazer com que essa chapa seja um componente, mas eu acho que é só um exagero a mais, assim, sabe? Porque não vai fazer tanta diferença. Daí você vai ter as dobradiças dentro da porta também, a maçaneta, e dentro da maçaneta você vai ter a pega, o disco, se quiser pode colocar o parafuso aqui dentro, tudo que você quiser, né? E daí você tem as dobradiças. Aqui, como as dobradiças, elas realmente dobram, se eu mover aqui, ó, ela vai mudar um pouquinho aqui. O que eu fiz? Eu também fiz com que cada dobradiça fosse um componente diferente. Porque daí eles vão ter relação de movimentação, né? Então é isso. Daí, essa questão de hierarquia, né? Você tem um componente, você tem um body, você tem outro componente dentro dele. Isso aí vai infinitamente, você vai componente, 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 componente. Eu fico pensando em modelagem de um carro, sabe? Imagine a loucura que você vai ter um componente dentro do outro. Você tem a porta, que na porta tem mecanismo elétrico, tem mecanismo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, vai ao infinito, assim. Eu não cheguei a fazer um projeto tão grande assim, mas acho que dá. E tá, acho que é isso que dá pra falar sobre componentes e bodies. Tá, então vamos passar agora pra parte 2, ou 3, né? Primeira foi a apresentação. Que é a orientação de vistas e planos. É importante que a tua modelagem ela esteja, vamos dizer assim, vertical, horizontal, ela tem que estar retinha, sem estar torta. É meio raro de acontecer, mas eu já vi projeto onde às vezes a gente começa a modelar, vamos dizer que a gente vai ter uma modelagem, tá? Que. Opa, não é quadrado que eu quero não. Fazer uma reta. Daí eu faço aqui, nossa, isso aqui tá vertical, com certeza. Com certeza tá vertical. Você faz um bloco, daí você começa a modelar e, tipo, isso aqui tá torto, tá? Não tá horizontal de jeito nenhum. Mas, beleza. E daí nós começa a usar esse plano aqui, você cria sketch aqui, e você começa a modelar em cima disso. É,
obviamente, toda essa modelagem ela não vai estar, vamos dizer assim, ortográfica, ela não vai estar, o vertical não vai ser não vai ser o eixo Y e o horizontal não vai ser o eixo X ou Z. Isso é ruim porque caso você comece a modelar em cima desse plano e você ignore esse inicial, se você for dar set current view as front ou top, ele não vai ficar, vamos dizer assim, paralelo, não vai ficar certinho. Eu vou mostrar como que isso pode influenciar e ficar ruim. Vamos pegar esse aqui do aquário mesmo. Eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou simular como se tivesse assim, né? Vamos dizer que eu modelei tudo num ângulo tipo assim. Capturar a posição. Ó, front. Tá tudo viradão. Eu acabei de fazer o projeto inteiro. Tá, tudo bem, está torto e tal. Se eu for fazer um desenho disso aqui, um desenho técnico no próprio software, olha o que acontece. Ele tá falando sobre a tartaruguinha ali que estraga tudo. Vamos mostrar rapidinho como que isso pode influenciar, né? Como que você vai tirar a vista disso aqui? Sabe, é impossível você... Cara, você consegue tirar as medidas e tal, mas ele nunca vai ficar ortográfico, certinho com as vistas. Então é por isso que é importante que sempre teu projeto ele tenha uma orientação, sabe? Eu quero que a superior seja a vista principal, eu quero que a frontal seja a principal. É bem importante que tenha isso, porque até aqui eu tenho isso aqui, agora vamos projetar, né? Projeta pro lado, pra baixo, pros lados, tipo, fica horrível, não serve. Então, é importante mostrar assim o que pode dar errado, né? Então, tá, beleza. Putz, mas como é que eu vou garantir que essa linha tá reta? Vamos, vamos no editar o sketch que a gente estava antes, que a gente fez isso. Clica nele. O Fusion, quer dizer, qualquer software de paramétrico tem isso. Vamos colocar uma relação de horizontalidade. Pronto. Essa linha é horizontal. Se quiser garantir que outros sejam, bota aqui, bota aqui. Ele não vai botar porque ele já tem perpendicular aqui, né? Então, se essa aqui é horizontal e essa aqui é perpendicular, essa aqui só pode ser vertical. É isso. Sempre, às vezes é chatinho ficar colocando essas relações, mas bota só para garantir. Você vai perder mais tempo depois querendo arrumar tudo do que colocando essas relações na hora. Beleza. Eu acho que eu vou aproveitar aqui para falar um negócio do sketch. Eu não sei se todo mundo sabe, né, mas tem a questão das linhas de construção. Você tem linha de construção e linha normal, né, no sketch. Se você não está conseguindo, às vezes, estudar uma coisa, pode ser muitas vezes porque a linha, ela não é é uma linha de construção e não uma linha real, vamos falar assim. E tem um jeito de você transformar essa linha de construção para uma linha normal, que o atalho no teclado é você apertar X. Ó, apertar aqui, apertar X, ela vira normal. Também você pode clicar na linha e clicar aqui, né, que ela volta normal. Mas é um atalho legal de guardar o X. Só pra ver agora isso na cabeça, achei importante falar. Tá, vamos falar agora que a gente tem uma modelagem aqui, que ela tá angulada. Vamos extrudar isso aqui, só pra ter o plano. Eu tô trabalhando nisso aqui e eu quero, sei lá, colocar um monte de botãozinho, coisa assim, vou botar uns frufru e tal. Nossa, eu movimentei aqui minha câmera, agora eu não consigo ver perpendicular ao plano que eu tô trabalhando, como é que volta? Você pode clicar aqui na abinha da direita, Look At, pronto. Você tá perpendicular ao teu plano, você pode ter certeza que tá tudo alinhando e tudo mais. Para garantir que tá tudo alinhado, eu sempre recomendo modelar em vista ortográfica, tá? Porque perspectiva, ele vai pegar como se fosse uma câmera mesmo, como se fosse teu olho e vai... Tá vendo que ele não tá reto agora, né? Ele tá mostrando a perspectiva mesmo. Então, vamos trabalhar sempre em ortográfica aqui, que ajuda bem. E depois quer fazer um print realista, mais realista, dá pra botar na perspectiva sem problema. Mas assim, trabalhar com ortográfica ajuda bastante. Vou aproveitar também aqui para falar sobre essa questão do estilo visual. Eu sempre trabalho com Shaded with Visible Edges Only, que é esse Ctrl 6, que ele mostra a visualização assim, com toda a linha que está voltada para a nossa perspectiva aqui de quem está modelando, ela fica visível. Se eu quiser, eu posso deixar só Shaded, que daí ele não vai mostrar essas linhas. Só que eu acho ruim, porque a iluminação do Fusion é meio confusa, dependendo de onde você está olhando, dois planos ficam iguais, porque eles se misturam e tal. Então eu não gosto muito desse. Mas você pode vir aqui qualquer coisa, ó, e daí, Hidden Edges, aparece tudo compartilhado. O problema disso aqui é que fica muito poluído, né, às vezes. Às vezes vale a pena, mas tua escolha.
Daí eu normalmente trabalho com esse aqui. Acho que são os principais, assim. O wireframe, o resto não tem por que muito mostrar, porque ele só vai ficar sem sombreamento, né? É bom se você quiser trabalhar com um PC que não tá rodando muito bem, sabe? Trabalha só com wireframe, que a placa de vídeo não vai exigir tanto da placa de vídeo. Eu acho que é isso, gente. É bem simplesinho. Mas eu meio que coloquei mais coisa aqui, porque acho que pode ajudar, né? Vai que precisa. Mas é isso, assim, é mais no Set Current View e a questão de você olhar pro teu esboço, né? Agora, então, vamos falar sobre boas práticas de esboço, relação de curva e relação entre curvas. Aqui é rapidinho, acho que 5 minutinhos dá pra falar. Como eu falei ali antes, eu já meio que tratei um pouco sobre esse assunto falando de um desenho que você vai querer que tenha horizontalidade ou verticalidade, né? Pra fazer com que o desenho seja, vamos dizer assim, sei lá, cartesiano, sabe? Tem que ficar certinho. Aqui eu preparei esse arquivo para mostrar algumas boas práticas que a gente pode ter com relação aos sketches. A primeira coisa que eu quero mostrar é que o sketch ele serve para muito mais coisa do que simplesmente criar o teu modelo e estrudar ele, fazer revolve, fazer qualquer feature que você quiser. Ele pode servir muitas vezes para você criar planos e construções que vão te ajudar a modelar alguma coisa. Por exemplo, aqui eu fiz essas 3 retas e o que a gente pode fazer com ela? Eu até vou excluir isso aqui que dá para fazer na hora. Eu fiz essas 3 retas porque vai que eu quero modelar alguma coisa a 60 graus, eu quero modelar uma coisa que ela vai estar a 60 graus da origem, ou 45 graus da origem, que nem eu fiz aqui. Você pode aproveitar essas retas que eu só fiz retas, fiz essa aqui de guia, 60 graus, 45 graus. Você vem em construção, dá pra fazer plano em ângulo, ele vai estar assim chapado, mas você bota 90 graus. E pronto, você tem o teu plano no grau que você quer. É claro, você pode também fazer isso, construir esse plano. Deixa eu cancelar aqui. Em ângulo, usando a própria origem. Mas acho legal mostrar que você consegue trabalhar criando suas próprias linhas, sabe? Você também pode criar plano, às vezes, assim. Eu tenho essa spline aqui, essa curva, que eu quero fazer um sweep, né? Aquela varredura, acho que é em português. Isso aqui. E eu quero que o meu desenho ele seja perpendicular a essa curva. O que você pode fazer? Você pode vir em Construct, Plane Along Path, que é o plano seguindo o caminho que você fez, né? Vem aqui, clica, pronto. Se eu soltar aqui, ele já vai estar perpendicular a essa reta certinho, né? Tipo, em qualquer ponto que eu colocar. Mas eu sempre boto na ponta porque fica um pouquinho mais fácil de entender, né? Então, esse é um jeito legal de você ter um plano. Nossa, nem ferrando que eu vou conseguir fazer um plano aqui. É fácil, ó. Coloca onde você quer, fechou. Caso você queira que acabe num ponto específico, é só você fazer com que a linha seja segmentada nesse ponto, né? Tipo, vamos dizer, eu corto a linha aqui, faço daqui para cá ser de construção e daqui ser normal. Ela vai parar exatamente aqui. Caso você queira que fique no meio do negócio, bota aqui, ponto 5. Opa, apertei Enter. Você pode vir aqui, ó. A distância, ponto 5. Pronto, tá no meio. Quero que seja, sei lá, 1/3, ponto 33. Tá lá. Bem legal, assim. Funciona super show para criação de planos e você usar teu sketch para algo a mais além de construir bodies, sabe? Daí tem várias coisas de construção de plano assim que pode ajudar, mas vamos focar no sketch aqui por enquanto que eu acho que ajuda bem. Daí vamos dizer assim, só para mostrar o exemplo, né, da varredura que eu falei, aqui, ó, nesse último, a gente tem essa linha aqui que é essa spline. E tem esse perfil aqui que a gente pode usar para varredura. Como você pode ver, ele não está perpendicular, né? Isso aqui está saindo em curva. Então, o que vai acontecer se a gente for tentar fazer uma varredura? Vamos clicar aqui, selecionar o caminho. Esse aqui. Primeiro que ele não deu certo, que eu quero mostrar 2 problemas aqui nessa ferramenta. Primeiro, olha só como é que ela está estrudando. Ela está seguindo... Ela está tangente, né? Quer dizer, tangente não, ela está perpendicular a esse plano aqui. Então, tudo que eu estrudar, ele vai fazendo a dancinha aqui, ó, bem na sensualidade. Ele vai subindo e ele tá super, super torto. Pode ser que você queira isso, mas pode ser que não.
tem um jeito de solucionar isso. Se você quiser, se você não se importa muito que seja sempre constante essa espessura da varredura, você pode trocar de perpendicular para paralelo, mas ele vai ficar realmente paralelo a esse perfil. Você vai ver que aqui, ó, ele vai afinar porque ele está indo mais horizontal, porque ele está sempre circular na vista superior. Ele está paralelo a isso aqui. Mas eu não gosto disso aí, é meio gambiarra. Então o que você faz? Vamos arrumar o sketch, né? A gente vem aqui, edita o sketch. Opa, não é promover o sketch. Vamos editar o sketch. Dá para selecionar esse aqui. O que você faz? Clica nessa linha que representa essa ponta e deixa vertical. Opa, ele moveu esse aqui junto. Então vamos fixar esse círculo. Clicar aqui, vertical, pronto. Se a gente for fazer o sweep agora, a gente vai ver que um problema a gente resolveu, o outro ainda não. Ó, a gente consegue fazer ele, agora ele está perpendicular. Por isso que eu falo que é bom aquela ferramenta de você fazer o plano seguindo a linha. Porque aqui eu já tinha feito o círculo antes, então tá tudo bem. Mas eu poderia ter feito com um plano que segue o caminho, né? E daí tá aqui, ó. Funciona tranquilo. Ah, meu Deus, mas quando eu boto 100% da linha, ele não funciona. Por quê? Porque ele tá com interseção, né? Se você for ver aqui, ó, ele não vai funcionar. Porque o corpo tá entrando nele mesmo. Então, para arrumar, você vai ter que editar a linha até ela funcionar. Ó, agora funciona. Interrogação aí, bonita. Mas se eu fechar aqui, ó, ele só moveu a linha, mas não moveu o sweep. Porque ele tá errado. Tem que ir até um ponto que seja possível de fazer. Daí ficou aí, ó. Pontinha de um saca-rolha. Beleza. Tem problema aqui. Fernando, Oi. o Gabriel mandou uma mensagem aqui no chat, uma pergunta. Ele perguntou se usando o esboço para montar o plano daquele modo que você mostrou, é possível depois alterar a modelagem e depois alterar o ângulo e a modelagem responder a isso. Então ele deu um exemplo aqui. Modelei a 60 graus e posteriormente gostaria de alterar para 65 sem refazer a modelagem. É possível? 100%. Eu até... Nossa, graças a Deus você falou isso aí, porque realmente é esse o ponto principal, assim, tipo, é a facilidade de modificação. Claro, vamos dizer assim, ó, esse plano, se eu for criar um plano, vamos dizer que eu vou criar um plano usando a origem, né? Vou usar essa linha aqui da origem. Só vou apagar os outros que a gente já fez, só para não atrapalhar. Não, esse aqui não. Ó, tá pequenininho aqui. Eu consigo fazer ele, vamos dizer assim, a 20 graus, tá? Deixa eu excluir isso. A 20 graus. Depois eu posso voltar na timeline, depois de modelar tudo, e editar ele para ele ficar com 45 graus. Beleza. Funciona, sem problema nenhum. Mas, se você está trabalhando com sketch, você consegue parametrizar isso muito mais fácil. Porque, vamos lá. Eu vou criar o plano aqui. Angle. E vai ficar 90 graus só para ele ficar perpendicular à nossa linha, tá? Ele tá aqui, esse aqui vai estar 45 graus, né? Porque essa linha tá 45 graus. Vamos dizer que eu quero que eu vou ter esse plano e eu vou ter mais um plano aqui a 90 graus. E eu quero que, na real, não que eles tenham essas medidas, mas que o ângulo entre eles seja de, vamos botar aqui 45, 75, né? Tá ali, 75 graus, beleza. Eu consigo mover isso aqui, ó, de uma forma muito mais fácil do que eu ter que editar cada plano individualmente. Eu boto esse aqui já vai estar fixo como 45, então eu quero que seja 60 graus. Pronto, fechei. Tá ali. Então, sei lá, se você está fazendo um projeto de, sei lá, um funil geométrico, você consegue mudar isso aqui facilmente, sabe? Uma rampinha, coisa assim, sei lá, você tem uma canaleta em algum projeto que você consegue fazer com criação de plano. Você consegue mudar o ângulo fácil. Então, sim, pergunta muito boa, você consegue mudar o ângulo facilmente, ele vai seguir. Isso que é legal, assim, de ser paramétrico, né? Você consegue mover aqui o sketch e ele vai atualizar na hora. Aqui não vai mover porque tá com a relação de ângulo, né? Mas se não tivesse ângulo aqui, ó, tá. Eu consigo no visual, sabe? Eu quero que fique pra cá. Pronto, tá ali, quero que fique pra cá. Daí vai indo. E é claro, ele não precisa estar coincidente aqui nessa origem que eu fiz. A linha pode estar solta quanto quiser. Você consegue mover sem limite, assim, vamos falar. É bem legal. Obrigado pela pergunta. Tá, outra coisa bem importante. Aqui,
a gente tem duas curvas. Elas são parecidas, mas elas não são iguais. Qual que é a diferença entre elas? Eu vou fazer mais uma varredura aqui. Fazer essa. Repetir. E fazer essa. Ó, elas são parecidas, mas não são iguais. Por quê? Porque eu tenho uma spline aqui e uma spline aqui. Uma spline aqui e uma spline aqui. Nessa aqui, ficou esse negócio meio nojento, meio feio, meio rude. Aqui. Aqui não. Aqui ele ficou bonitinho, só uma linhazinha. Ficou constante. Se a gente for ver, tipo, sei lá, uma inspeção de zebra, e clicar aqui, ó, a gente pode ver que é constante. Se a gente for... Agora a Elisa deve ter gostado da inspeção em zebra, que eu sei que ela gosta. Daí se a gente clicar aqui, ó, totalmente inconstante, ele tá quebrado. Então, como que a gente resolve isso? A diferença desse sketch para esse sketch é a tangência. Nesse caso, eu fiz uma relação de tangência aqui, ou seja, selecionei aqui e fiz com que essa curva e essa curva fossem tangentes, né? Que essas duas linhas verdezinhas aqui, que representam os pontos finais das duas curvas, são paralelas. Já aqui não. Você pode ver que as linhas, ó, essa linha, as linhas elas vão para lugares diferentes, né? Uma tá para cá e a outra tá para cá. Se elas fossem paralelas, o sketch estaria constante, teria tangente, não teria problema. Se eu fizer aqui, dá um finish, agora tá bonito, tá igual, tá resolvido. Isso é bom porque às vezes você faz duas curvas, parece que tá tangente, não tá. Bota a tangência, resolveu, tá lindo. É importante. As relações assim no sketch são realmente que fazem ser um sketch bom, um sketch de qualidade, que não vai ter problema no futuro e coisa do tipo. Aqui eu botei essas retinhas só para mostrar o negócio que eu já falei antes, que, cara, a linha é para ser vertical, bota verticalidade, bota horizontalidade. Essa ferramenta ela serve para vertical e para horizontal. Então, tipo, se a tua curva estiver assim, ele vai ver qual que é o mais perto, se é horizontal ou vertical, e daí ele vai botar. Nesse caso agora tá horizontal. Então, nossa, não tá indo. Vira um pouquinho, bota vertical. Opa, ele tá selecionando o ponto. Tá ali, beleza. Daí funciona com várias coisas, né? Se eu quiser que isso aqui seja horizontal com isso aqui, ele também funciona. Mas isso aqui é coisa pra depois. Ou pra antes, nem sei mais. Beleza. Eu acho que é isso com relação a vistas de planos. Tá, eu vou dar uma diquinha assim, rápida, uma diquinha útil, como diriam. Se você quer fazer comando e você não sabe se ele existe ou não, você pode apertar S no teclado e aparece o Sketch Shortcuts. Ele já vai fazer uma barra de pesquisa na hora. Então vamos dizer que eu quero estender uma linha. Eu, como uso bastante, eu já botei aqui em cima o Extend. Mas eu posso apertar S, apertar EXT. Pronto, Extend. Eu consigo estender agora uma linha, vamos dizer... Ih, travou? Funciona? Aí. Eu consigo estender as coisas. Quero estender isso aqui pra cá, quero estender. Agora, ele acha fácil, assim, sabe? É sensacional para quando você precisa fazer coisas que... Sei lá, você está no sketch, você quer usar um fillet, não é apertar F. Se você apertar F, vai ser um fillet de body, não de sketch. Então é sempre legal você apertar S, fillet, tá ali, tem um fillet. Você consegue fazer agora um fillet onde você quiser. Só tem uma dica que eu dou para sketch, se você tem uma ferramenta que você usa muito, pega ela e bota aqui em cima. Tipo, vai que eu já botei tudo que eu quero aqui, né? Mas é que eu quero colocar esse break aqui em cima. Eu coloco aqui, pin to toolbar, tá ali. Então, agora tirei ela porque não me importa. Mas é isso. Sempre assim, se você quer melhorar na tua modelagem, quer que ela seja mais rápida, mais eficiente, faz em... Cara, aprende os comandos, sabe? Vai lá, olha aqui, tem um T, beleza, trim é T. Usa o T e fechou. Tipo, comando é o que faz você ser eficiente em modelagem 3D. Tipo, você sabe também, pensamento, um pensamento eficiente, mais inteligente não inteligente, mas de solução de problemas dentro da modelagem, ele ajuda muito, né? Porque você olhar para o problema e já pensar em 3 jeitos de resolver faz muita diferença. Mas você tá modelando e daí você vai lá, putz, eu quero dar um fillet nessa ponta aqui. Vou selecionar, modify, fillet, clica. Tipo, é um tempo que você tá, querendo ou não, perdendo, né? Então, dá pra ficar eficiente, assim, eu gosto dessa eficiência. Eu acho que é isso com relação a sketch por enquanto. Assim, se alguém tiver uma dúvida, coisa assim, é só talvez, Fernando, podia incluir na pauta, talvez, as linhas de construção auxiliares.
Talvez no final, se der tempo. Eu posso falar aqui, se quiser. Uhum. Por exemplo, para atribuir uma medida mais fácil, controlar essas splines, por exemplo, se eu quero que a spline fique certinha, numa largura, isso é um problema bem comum, né? Eu desenhei aqui essa curva, ela é composta, daí eu uso a spline para fazer, tá tudo tangente, tá tudo lindo, mas ela precisa ficar numa distância de 3 centímetros. Daí eu desenhei e eu não tinha posto a medida no meu sketch, no meu esboço. Como que eu resolvo? Para deixar essa spline toda certinha dentro da medida que eu preciso ter aqui de requisito, né? Às vezes o projeto tem a restrição de dimensional, então eu preciso colocar essa dimensão. Eu posso usar... Como que eu resolvo para domar essa spline? Porque ela é toda muito louca aí, né? Cotar a spline, às vezes, se eu coto o ponto, ela vai distorcer. Então, como que eu poderia resolver isso? Você consegue dar uma dica? Eu acho que isso já ajuda muito. Nossa, perfeito. Dá para domar. Vamos fazer aqui. Então tá, vamos fingir que eu tenho uma linha de base aqui. Eu vou deixar ela como sem ser construção mesmo. Eu vou deixar ela fixa, só pra ela não se mexer, né? O negócio do fixo é que ele fica preso, não vai mudar a dimensão, não vai mexer de jeito nenhum. Vamos fingir que eu preciso que ela tenha uma forma específica, que nem você falou, ela precisa estar toda controlada, mas que eu possa editar no futuro. Vamos dizer que isso aqui precisa ser 30, 300, mais fácil. E daí... eu vou fazer várias linhas aqui, só pra mostrar de começo. E mostrar como que isso aqui pode ajudar, que nem a Elisa falou. Fazendo várias caixinhas. Não precisa ser caixinha, mas ajuda. Esse aqui vai ser aqui. Agora eu vou fazer uma spline. Você pode usar as linhas de construção. O detalhe é que elas, assim, as linhas de construção, elas estão lá, elas funcionam exatamente igual a linha normal no Sketch, mas quando você vai usar ferramentas tipo extrudar, sweep, qualquer coisa assim que cria bodies, elas não vão ser consideradas nas ferramentas. Então, tudo isso aqui, ó, você pode ver que não está com corzinha aqui dentro. Por quê? Porque elas são de construção. Se eu selecionar elas, apertar X para deixar de construção, agora tá azul. Por quê? Porque eu agora consigo selecionar esse perfil. Ele virou um perfil, né? Esse é o detalhe. Aqui não tem perfil nenhum. Aqui é um perfil. Então, essa é a diferença de construção e não construção. Beleza. Agora, a gente consegue usar a spline, essas linhas de construção para ajudar a fazer a spline. Eu vou tirar a construção aqui. Vamos pegar aqui, sei lá, a origem aqui. Eu quero passar por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Isso ajuda a guiar o desenho, né? Que nem a Elisa falou. Se eu quiser que essa medida aqui seja um pouquinho menor, dá pra botar aqui, 200. Daí o desenho inteiro ele muda com relação a isso, sabe? Você consegue trabalhar com linha de construção sem problema nenhum. Assim, tipo, quer dizer, ela faz exatamente o contrário, ela ajuda muito. Uma dica também é tangenciar a borda da curva na linha de construção. Né? Porque daí eu consigo dar o limite na curva, né? Isso. Você pode fazer dois jeitos. Ou você bota ele como horizontal ou vertical, ou você vem aqui e bota paralelo essa linha aqui, que é a guia, né? Com o outro. Só queria. Tá. Ó, quebrou o desenho inteiro porque essa linha é muito louca, mas é isso mesmo, assim. Aqui ele já funciona melhor. Isso que é legal, você viu, né? Eu fiz um paralelo com o outro. Essa linha aqui, ela não tá presa de jeito nenhum, tipo, não tem uma dimensão que dimensiona essa parte aqui. Ela quebrou quando eu fiz essa linha separar ela com essa, tipo, mover o desenho inteiro. Então, clicando só para isso aqui ser horizontal, ele não quebrou o desenho inteiro. Outra solução que eu podia ter feito era ter clicado aqui, deixado como fixo, e daí agora isso aqui não vai se mover de jeito nenhum. Já, esse ponto, né, no caso, quero dizer. Então, se eu colocar paralelo esse com esse, ele fica também. Então, tipo, tem soluçõezinhas. Isso que eu digo de pensamento dinâmico, né? Um pensamento que não fica parado ali no mesmo lugar, meio fora da caixinha, assim. Beleza. Eu vi que tem uma pergunta ali. Temos uma pergunta. Quando faço um corte em um corpo, é possível me livrar de uma das partes que foi cortada? Tá, vamos ver aqui. Vamos pegar... Eu tenho alguma coisa feita? Esse aqui, nosso exemplo maravilhoso.
A gente tem o cubinho. Vamos fazer um sketch em cima dele. Esse bit uma linha. Pá! Corte. E vamos cortar. Eu não sei se ela quer dizer de split body, mas eu vou usar o split body. Você pode sim remover ele. Quando você dá split body, ele sempre vai manter os dois corpos, porque ele só está cortando, né? Então, você pode simplesmente vir aqui e clicar remove. Eu sempre recomendo usar o remove porque ele fica na timeline, então você consegue desfazer. Se eu usar o delete, eu deletei, ele meio que estragou, assim, ele deletou tudo que estava relacionado a isso. Então, o cut, né? O que gerou ele foi deletado. Então, a função de split body foi deletada. Por isso que, assim, se você vai fazer alguma coisa, usa o remove, que é fácil. Que ele funciona bem. Não sei se era essa a pergunta, mas... Quando faço um corte de um corpo, é possível me livrar de uma das partes que foi cortada. Isso aí. Claro, se você tem muita coisa, vai ficar uma timeline cheia, assim, mas se você não se importa com isso, tá de boa. Caso tenha muita coisa, vou dar até uma dica aqui da timeline. Tudo isso aqui eu sei que eu não vou precisar mexer. Seleciona tudo na timeline, segurando o Shift, né? E daí faz Create Group, pronto. Você tem um nódulozinho aqui, que é só abrir quando você precisar, e tá feito. Isso é uma dica legal, assim. Daí caso você queira voltar isso aqui, você pode deletar. E daí aqui vai falar, você quer deletar e expandir o conteúdo ou você quer deletar tudo? Daí você só bota pra expandir o conteúdo, né? Eu vou aproveitar até pra... Essa pergunta eu achei interessante. Tem uns softwares que usam como Boolean, tem software que usa como... Esse aqui acho que é Combine. A ferramenta Combine você pode usar, fazer o que você fez também, ó. O que eu fiz aqui? Eu extrudei um corpo para baixo, né? Então a gente tem esse corpo e esse corpo. Eu posso fazer a mesma coisa agora, só que sem usar o remove. Por quê? Eu vou selecionar o corpo que é o target, né? Que é o alvo, que é esse aqui. E eu quero tirar essa parte aqui. Então eu uso essa ferramenta aqui, que é esse. Eu não quero dar join, eu quero dar cut. Ele vai cortar. E daí eu tenho duas opções aqui. Eu posso manter a ferramenta que eu usei de corte, ou seja, esse bloco aqui, que se eu manter, eu vou ter dois corpos separados agora, o que eu estava antes e o outro. Ou eu posso só cortar e não manter. Daí já desapareceu automaticamente. Às vezes é um jeito mais fácil, se você quer ter uma timeline mais limpa, coisa do tipo assim, você faz desse jeito. Ou você quer usar um corpo que você já tem no teu modelagem, já ajuda. Então, outra maneira de resolver. De novo, esse exemplo de maneiras de resolver as coisas, né? Eu acho que com relação aos desenhos é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a parametrização. Às vezes você quer fazer um desenho e você tem várias medidas diferentes que precisam mudar, e quando você muda uma, a outra precisa mudar junto. No Fusion é fácil de fazer isso. Quer dizer, acho que qualquer software paramétrico dá para fazer, mas né, vamos mostrar aqui como é que faz. Eu vou excluir essas medidas aqui, essas dimensões. Eu só tenho essa aqui, ó, que a partir da origem para cá é 15 milímetros. E eu quero que essa dimensão aqui, ó, ela seja igual. Aqui ela está com 15 já, mas eu quero que ela sempre seja igual a essa medida. O que eu faço? Com ela selecionada aqui para dimensionar, eu clico nela, ela virou D1. O que é D1? D1 é o nome dessa dimensão aqui que eu dei, que o software já deu, né? E daí, eu quero que isso aqui seja o dobro dessa. Você clica aqui e faz uma conta na própria barra, vezes 2, asterisco 2. Pronto, ficou o dobro. Tipo, super simples, funciona sensacional. Eu vou só mover isso aqui para cima um pouquinho. Agora eu quero que isso aqui seja 15, sempre mais 5. Bota mais 5, fechou. Então você pode brincar com isso aqui eternamente, assim, sabe? Conta matemática vai ser o que dá. Daí vamos fazer que isso aqui, sei lá, divididos por 2. Vai dar, vai funcionar. Então o que acontece? Agora, se eu for pegar essa medida de 15 e botar 20, olha o que acontece com o sketch. Ele inteiro muda. Ele fica parametrizado, fica certinho. Você consegue modificar o que você quiser, só mudando uma dimensão. É tipo sensacional, assim. Tem outro modo que você pode vir aqui no Change Parameters, que ele vai mostrar tudo que você colocou. Ó, sketch 1, D1, tem a dimensão que eu quero, que era 20. Se eu for mudar aqui, ó, botar 30, ele vai mudar já aqui direto. Isso aqui é bom assim se você, tipo, cara, eu sei exatamente que dimensão é cada, e você pode nomear as dimensões aqui se quiser. Mas isso aqui é meio avançado, assim, tipo, só estou mostrando onde que vai estar se você for usar. Daí tem todas as contas, é bem Excel isso aqui. Mas assim, também, se você quiser só botar as medidas ali na mão, tá sem problema nenhum. Isso aqui não é
Não é uma coisa que você vai usar muitas vezes, assim. Com relação a dimensionamento é isso, parametrização e tal. E esse negócio, assim, de você colocar contas dentro da barra, funciona em quase tudo do Fusion, viu? Tipo, eu quero que esse extrude venha até essa face, mas eu não quero que seja até essa face. Com isso selecionado, eu venho aqui, eu quero que seja dividido por 2. Ele não está indo, por quê? Tem que ser no finalzinho ali, depois dos milímetros. Dividiu por 2, pronto. Agora está exatamente na metade entre esses dois aqui. Isso ajuda muito, 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 muito. Uma coisa que ajuda também, eu tô dando várias dicas aqui que eu tô lembrando do meio do caminho, que assim, eu quero saber qual é a medida dessa reta aqui. Você não precisa ir em Inspect, clicar. Você clica, o Fusion maravilhoso, ele já tem aqui, ó, distância dele. Claro, você não consegue copiar essa medida, mas tipo, se eu clicar aqui daí agora, se eu clicar na medida, ela tá no teu Ctrl C. Então, se eu quiser colocar essa medida em qualquer outro lugar, vamos dizer que eu faço um sketch aqui, eu quero uma reta aqui, e a dimensão dela, quero que seja isso aqui. Ctrl V, pronto. É a mesma distância disso aqui. Quer dizer, horizontalmente, né? Vamos deixar assim, pronto. Agora é a mesma distância. Uma coisa que eu vejo também é que às vezes a gente vê, tipo, quero saber o tamanho disso aqui, mas só mostra o raio. Vai no Inspect que ele mostra aqui o length, né, a distância. Ou faz 2πr lá que a gente aprendeu no ensino fundamental e, e funciona também, né? Mas aqui já mostra. É exatamente o que o Gabriel falou ali. Isso aí é customização ao máximo, assim, sei lá, se você vai projetar uma prótese de mão, sabe? Agora tô louco, né? E você quer que, sei lá, o diâmetro do coto da pessoa, assim, seja X, você consegue modificar ali na hora e vai, sabe? É super legal. Imagina, você tem aqui no Modify, nos parâmetros, você bota aqui que essa dimensão, na real, é a altura do pulso. Pronto. Você muda aqui, cara, a altura, você bota qualquer um que saiba ler, consegue modificar a parada e pronto, sabe? Consegue modificar e produzir, assim, imagina, daí você já imprime, já faz o que quiser. Isso é super legal, assim, de trabalhar. Mas, claro, isso é para uma modelagem mais alto nível. Você não vai precisar, às vezes, fazer isso o tempo todo, porque às vezes é mais rápido você só botar as medidas e sair, sabe? Porque é coisa rapidinha. Assim. Vamos voltar para projeção, que eu falei que ia falar. Projeção. Esse aqui é o aquário que eu fiz pra minha tartaruga. Bem simplesinho. Tem a tartaruga aqui, ó, bonitinha. No Fusion tem a questão de projeção. Vamos dizer que eu quero fazer um filtro para esse aquário e eu quero usar esse motor de aquário como base. Mas eu quero desenhar aqui. Eu vou lá criar um sketch nessa fase. O que houve aqui? Eu movi, né, esse aquário, ficou doidão. Vou excluir esse Capture Position para ele ficar reto. Então tá, eu vou criar um sketch aqui. E ele ficou de ponta cabeça, porque a origem está toda invertida nesse desenho. Mas aqui. Agora eu quero pegar as medidas desse motor e eu quero ter elas exatas aqui. O que eu faço? Só vou tirar esse body aqui. Ele está inteiro. Eu quero que esse motor aqui, as dimensões dele estejam aqui. O que eu faço? Ou eu venho aqui em Create, agora tem que achar isso aí. Project aqui. Ou você vai no mais fácil, que é apertar P. Project. Pronto. Cliquei aqui. Olha o que aparece. Ele já projetou nessa face, claro, perpendicular, normal à superfície, na verdade, né? Ele projetou aqui no sketch. O que acontece? A linha está roxa. A linha está roxa por quê? Quando a linha é roxa, é porque ela está linkada ao objeto que você selecionou, a face que você selecionou. Então, assim, tá aqui, ó, Projection Link, linkado, beleza. Tá roxinho, se eu clicar, tem esse desenho de projeção aqui, bem pequenininho. Se eu der zoom, não vai mudar, isso que é meio ruimzinho de ver. Mas o que significa que ele está linkado? Significa que se eu pegar esse filtro e eu mover ele antes de ter feito essa projeção, quer ver, ó? Ele está aqui, né? Eu vou voltar um pouquinho antes de fazer o sketch, vou pegar esse corpo que está no motor e eu vou mover para cima. Eu vou capturar a posição. Agora, ele subiu junto. Tá vendo? É isso aí. Aqui, ó, se eu mover, ele não está seguindo.
Por quê? Porque eu fiz essa projeção antes de eu mover ele. Se eu mover depois, a projeção vai continuar onde ele estava antes, por causa da timeline, né? Vou voltar aqui. Tá, mas e se eu quiser mover as peças sem ter medo das coisas quebrarem aqui? Então, na hora de projetar, vamos pro sketch. Deletar. Na hora de projetar, eu venho aqui, eu tiro o projection link e ficou azul, ficou como se fosse uma linha normal do teu sketch que você desenhou. Então, essas linhas aqui, se eu conseguir movimentar para cá, agora estão aqui as linhas do motor. Tipo, sem problema. Tá ali, dá para editar, dá para fazer o que você quiser. Elas não estão presas, né? As outras linhas roxas você não consegue editar. O que pode acontecer quando você usa link de projeção é que ele pode quebrar. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Se ele tiver com o link ativado, é muito fácil dele quebrar. Por quê? Ó, vou voltar antes do sketch, vou mover o motor para um lugar, sei lá, vou girar ele, vou deixar ele bem doido aqui e vou mover meio para fora do sketch. Agora, se eu for para cá, a projeção ela ficou diferente, ela seguiu certinho, né? Vamos dizer que eu tiro esse motor antes de vir para cá. Agora ele estava aqui, eu vou simplesmente remover ele. Se eu for para o sketch, esse lugar onde a gente usou para... O objeto que a gente usou para criar a projeção, ele não existe mais. Mas ele está aqui? Calma. Ah, eu removi. É porque eu removi. Se eu deletar, ele vai quebrar. E vamos deletar. Deleta, isso aí. Agora, se eu for no sketch... Ah, deu errado. É mais fácil dar certo que errado. Agora dá pra ver aqui, ó, que tem umas linhas amarelas. E aqui tá amarelo, tá dando um aviso, tem algo de errado. Por quê? Porque tua referência desapareceu. Ela tava aqui e você deletou. Então, como que a gente consegue resolver isso? Isso acontece direto, assim, que às vezes você move uma peça e a referência quebra, porque você está usando de outro sketch. Esse negócio de projeção você pode usar em faces, você pode usar em vértices, você pode usar em arestas, você pode usar onde você quiser. E você pode usar de outros sketches também, tipo, tem uma linha nessa face, funciona. Então, como é que a gente resolve? Eu posso vir aqui em editar, posso fazer manualmente. Vir aqui, clicar na projeção e quebrar e cortar a projeção. Cliquei aqui no objeto de projeção, quebrei. Cliquei aqui, quebrei. O jeito mais fácil, eu venho aqui, seleciono tudo e coloco break link. Pronto, quebrou o link. Ou você pode vir aqui, com o botão direito, você pode dar um review no warning para ver o que é. Desapareceu isso aqui. Você consegue saber certinho o que tem de errado, né? Eu venho aqui, Manage Loss Projections, que é cuidar das projeções quebradas. E daí vem opções. Você pode ou deletar tudo, que só vai tirar as paradas, ou você pode quebrar o link. A melhor solução é sempre quebrar o link, porque daí resolve. Bem, sobre projeção é isso. Tem um detalhe também da projeção, é que quando você trabalha com curva... Eu tô voltando um monte aqui, tá? Só pra... Com curva, às vezes ele não vai projetar do jeito que você quer. Vou mostrar aqui que dá pra fazer um exemplo legal. Vamos criar o sketch de volta, ele vai inverter de volta. Tem esse cilindro horizontal aqui. Vamos ver o que acontece se eu projetar ele. Ele não vai ficar do jeito que a gente quer. Ó, a gente teoricamente queria que tivesse quase um retângulo ali, né, projetado. Se a gente for olhar assim. Mas não, ele não está como um retângulo, ele está como essa curvinha aqui, esse círculo e essa reta. Porque o Fusion ele não reconhece essa superfície orgânica aqui, que é a curvatura, né, como se fosse uma aresta, sabe? Aqui tem as arestas. Tô falando certo? Aresta vértice? Não tem essas linhas. Aqui tem essas linhas e aqui não tem uma linha, né? Que tá aqui. É a aresta. É aresta. Que designer, né? Que designer. Então, assim, como não tem uma linha realmente aqui tem, né? Tem esse círculo, aqui tem esse círculo, aqui tem essa linha aqui. Ele projeta, mas aqui não tem, então ele não vai projetar. Então, o jeito de você resolver, claro, é pegar e juntar as pontinhas. Daí pronto, fechou o que você queria, você consegue fazer. Mas, assim, caso não apareça, não se desespere, porque realmente superfície curva, assim, ele não vai projetar. Dependendo do jeito que você projeta. Tipo, se eu for projetar isso aqui, ele vai, porque tem essa curvatura aqui. Fernando,
tem como fazer essa projeção através de uma intersecção? Porque é um recurso que tem em outros softwares, né? Então, você cria um plano, digamos que eu quero tirar dessa forma que não tem aresta, que é, por exemplo, um cilindro ou uma forma toda orgânica. Eu consigo criar um plano no meio dela e fazer que ele projete uma curva que vai tirar a forma daquela forma orgânica ou cilíndrica exatamente no meu plano, interseccionando? Você sabe? Desculpa a pergunta surpresa. Tá, vou ver se eu Mas essa entendi. é uma ferramenta muito útil, assim, que você faz a intersecção, ele vai projetar a curva na intersecção entre plano e superfície, ou entre duas superfícies até. Uhum. Não sei se existe isso, se você sabe. Porque eu não entendi tão bem assim o que você quer dizer, mas eu vou ver se eu entendi como eu entendi aqui. Uhum. Ó, vamos dizer que, sei lá, eu tenho um sweep aqui. Vamos ver se ele vai dar boa. Ah, não deu boa. Vamos dizer assim, a gente tem essa forma orgânica. Você quer que eu projete uma curva nessa forma orgânica? Agora, cria um plano no meio dela, assim. Ou talvez já exista um plano no meio dela. Tipo assim, um sketch aqui bem no meio. Uhum. Eu consigo criar agora. Tem alguma ferramenta que vai me dar a intersecção, a linha de intersecção desse plano com essa forma? Ah, nossa, bem pensado. Assim, tem a versão barata, que é você clicar para dar slice aqui, que vai cortar no plano que você está vendo do sketch. Você consegue ver. Uhum. E aí eu consigo projetar essa forma. Então, isso eu quero checar aqui. Se eu usar o Project, ele consegue fazer não toda a forma. Ó, você vai ver que ele fez só essa parte aqui. Porque Uhum. ele considerou isso aqui como... É que essa aqui virou a guia, né? Essa linha Sim. existe de verdade. É porque isso é muito útil, eu explico a todo mundo. Quando a gente está no projeto, é muito comum que a gente não tenha uma peça só no ar, né, na vida. Ela geralmente vai estar num contexto com outras peças. Uhum. Então, isso que o Fernando está mostrando agora das projeções, que ele está sendo, inclusive, bem detalhista, que é ótimo, mostrando até os erros que pode dar, é muito útil quando a gente está num contexto maior. Né, eu preciso tirar uma peça exatamente para aquela outra peça, digamos, né? Fazer um encaixe perfeito. Uhum. Ou eu tenho que evitar essa peça, eu não posso ter uma interferência. Então é muito útil. E tem outros softwares que eu consigo fazer isso. Nas curvas projetadas, eu consigo selecionar o plano e essa superfície orgânica, e ele vai me tirar o contorno dessa interseção. Então, se tivesse, seria bem legal. Eu acho que, assim, de projeção, eu acredito que não tem ainda. Mas, assim, como eu solucionaria isso, né? Eu pegaria ele, eu daria um corte, e daí pronto, agora eu tenho. Entendeu? Ela tá cortada aqui, então eu tenho. Daí isso aqui é uma peça de sacrifício, sabe? Eu posso voltar atrás Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso criar o sketch, eu posso usar o project apertando P, e eu vou quebrar o link. Vamos quebrar o link. Beleza, agora tem as curvas aqui feitas. Eu posso pegar aqui o split body, deletar ele. Como não tinha link nenhum, eu tenho a superfície aqui projetada. É um contorno. Perfeito. Ó, essa é uma estratégia, gente, bem, né, esperta, assim. Ele voltou no tempo, na modelagem dele, tirou as relações e depois deletou aquele recurso que ele usou. Então, foi isso que aconteceu. Eu posso até Muito mostrar de volta obrigada. aqui. Ó, a ideia é a seguinte, você tem o corpo, você quer essa projeção aqui, né? Dessa curva aqui, bem nessa vista. Então você pega, seleciona o corpo. Esse plano aqui ele já está bem no meio. Então eu posso selecionar aqui, cortar. Eu vou apagar o corpo que está na frente. Pronto. Vou criar um sketch. Não nessa face aqui, porque essa face aqui vai deixar de existir no futuro. Então eu vou criar aqui nesse plano mesmo. Eu vou apertar P para projetar. Selecionei essa face. E eu não vou ligar o Projection Link. Pronto. Acabei o sketch. Agora que eu já tenho esse negócio, eu posso vir aqui na timeline e deletar a ferramenta de corte. Pronto. Essa peça é inteira de volta e eu tenho o perfil. Só para explicar melhor, né?
mais detalhadinho. Isso já vai para a última etapa aqui que a gente ia entrar, que é comando desobediente, como lidar, correção de problemas, como resolver. Às vezes você vai fazer uma coisa e não está funcionando, tipo, ele quebra, não vai e tal, que nem te mostrou aqui nas curvas, né, que isso aqui não estava funcionando assim, ó, se eu faço assim, ele não está fazendo sweep. Muitas vezes isso pode ser contornado com... Às vezes é um problema que você tem que resolver mesmo, porque tipo, nesse caso era uma auto-interseção, né? Ele está entrando nele mesmo, então ele não consegue fazer esse sweep. Mas muitas vezes a gente consegue contornar com um pensamento mais dinâmico, sabe? Esse pensamento de solução de problema sabendo as ferramentas que você tem. Quanto mais você mexe no software, mais ferramentas você descobre que existe. Deve ter um monte de coisa que dá pra modificar aqui que eu não conheço ainda, sabe? Tipo, Silhouette Split. Nunca usei, mas se precisar usar, eu vejo o que é e resolveu, sabe? Tem várias coisas assim que a gente consegue trabalhar. Então, tipo, eu vou dar um exemplo aqui, que é o desobediente cota. Esse aqui. Vamos dizer que eu tenho essa curva aqui, ó, e eu quero dar um fillet nela. Claro, esse aqui, ele tá certinho, ele funciona o fillet se eu for dar. Ó, vem aqui, eu apertei F, tá, pra fazer o fillet. Ele dá o fillet. Mas vamos dizer que o software do nada falou que não, cara, esse fillet não funciona, não vai funcionar, quebrou. Como que você pode fazer esse fillet sem usar a ferramenta do fillet? Você pode criar, às vezes, um sketch aqui atrás, olhando essa lateral que você quer fazer o fillet. Então o que você faz? Faz um círculo, vamos pegar um círculo tangente, tangente essas duas laterais, e vamos dizer que o fillet é de, sei lá, 5 milímetros. Aqui, ó, a gente tem um círculo de 5 milímetros, e esse fillet, teoricamente, seria 5 milímetros. Então eu posso selecionar esse perfil aqui que ficou no canto, usar na ferramenta de sólido aqui a varredura, o sweep, e usar o caminho como essa própria curva. Se eu aplicar, pronto. A gente tem o sweep. A gente tem o fillet feito, sabe? A única diferença é que, ao invés de usar uma ferramenta, a gente usou duas. A gente criou um sketch e o sweep. E o legal disso aqui é assim, você pode modificar quanto quiser, sabe? Agora eu quero que seja 20. Pronto, tá lá, 20. Tá feito o sweep. É esse tipo de pensamento, assim, que eu acho que diferencia uma modelagem eficiente de uma nem tão eficiente. E isso é coisa que se cria com o tempo, assim, tipo, no começo você não consegue fazer. É muito massa, assim, tipo, você conseguir criar essas coisas desse jeito. Aqui, ó, coisinha, mais uns probleminhas que eu anotei aqui para falar. Tem essa ferramenta de seleção, né, que se você seleciona indo para a direita, ele seleciona de um jeito, se seleciona indo para a esquerda, seleciona de outro jeito. O detalhe é o seguinte, quando você seleciona para a direita, ele vai selecionar tudo que está dentro da caixa. Então, se eu selecionar aqui, ó, não tem nada dentro da caixa completamente. Vamos dizer que eu quero selecionar essa face. Eu posso selecionar assim, ó, pá, pegou só a face. Quero selecionar só essa face. Você consegue fazer assim. Porque é a única coisa que está dentro da seleção. Se eu for da direita para a esquerda, ele seleciona tudo que encostar. Então, clicou aqui, ó, selecionou o corpo inteiro, porque o corpo encostou. Então, essa é a diferença desses dois, né? Mas tem um detalhe que acontece, que às vezes você está modelando e do nada aparece uma ferramenta que começa a pintar as coisas, sabe? Tipo, eu tô só, não tá fazendo caixa, você tá fazendo um quadradinho. Se eu for, sei lá, no sketch, ele vai meio que selecionando o que eu clicar, assim, tá vendo? Por quê? Você clicou sem querer 3, 2 no teu teclado, ali em cima, né? Ó, dá pra fazer uma forma, assim, se eu clicar 2. É muito fácil de resolver isso. Você aperta 1 no teclado, ou você vem aqui, ó. Windows Select, Freeform Select, Paint Selection. Então, eu sempre trabalho com Windows, né? Mas vai que você quer trabalhar com outra coisa, você pode escolher ali. Então, às vezes, você mudou a ferramenta de seleção e é só apertar os números aqui, ó, que resolve. Então, uma diquinha assim que dá uma ajuda legal. Outra coisa, às vezes você está modelando faz muito tempo, a modelagem está grande, tem muito detalhe, bastante coisinha assim, e uma coisa desaparece na modelagem, ou a textura não está aplicada, ou as retas não estão aparecendo.
relaxa que às vezes não é problema da tua modelagem, mas sim tua placa de vídeo que está sobrecarregada, ou tu tá trabalhando faz muito tempo naquilo, e daí às vezes você só reiniciar o computador para a placa de vídeo dar uma resetada, já resolve, ou fechar o software e abrir de volta, sabe? Então, às vezes você fica tentando bater no mesmo negócio ali, não tá funcionando, você vai ver, é só reiniciar o PC, porque a tua placa de vídeo ela tem um limite ali do que ela consegue trabalhar, né? Viu, Fernando? Oi. Já incluindo a pergunta do convidado, acho que é o Bruno, né? Ele perguntou: eu tenho uma dúvida que tem tudo a ver com isso que você falou agora, da otimização do Fusion para rodar mais liso. Você tem alguma dica para isso? Eu tenho uma placa de vídeo dedicada, mas o Fusion está rodando na CPU ao invés da GPU e está travando bastante. Se puder e quando puder responder, eu ficarei grato. Acho que isso é uma questão de configuração que talvez você consiga ajudar. E pode ser a dúvida de mais pessoas também. Aham. Ah, vamos ver. Eu nunca mexi no Fusion especificamente. Eu acho que não é tão complicadinho de achar. Aqui nas preferências não vai ter, eu acho. Mas tem um jeito que você consegue mexer no computador inteiro nisso. Que. Deixa eu ver aqui. Só vou mudar o compartilhamento da tela aqui, eu vou cancelar por um segundo, tá? Se você for na tua área de trabalho, eu não sei se tua placa de vídeo é NVIDIA, mas se for NVIDIA, você pode clicar com o botão direito na área de trabalho e clicar no painel de controle da NVIDIA. Vou compartilhar ele aqui, o meu, para você. Aqui, ó. Eu abri aqui e... Tá. Se você for em configurações, não sei se é de visualização... isso aqui é importante, ó. De visualização é importante, que você pode botar a tua própria configuração. No meu caso, eu tenho uma placa de vídeo bem forte, assim, eu gastei uma grana nela. Então, ela roda tranquilo. Mas você pode dizer aqui, ó, usar a minha preferência, eu quero desempenho. Pronto. Já vai melhorar pra caramba utilizar ele. Mas o problema é que você falou que você tava... que tá rodando na CPU, né? Nossa, que estranho. Eu sei que tem algum lugar aqui que você consegue selecionar para sempre priorizar a tua GPU ao invés da tua CPU. Isso é algo que, assim, depende da tua máquina. Aqui, ó, achei. Configuração do Physics. Esse aqui, ó. Você pode selecionar para ficar na CPU, mas eu vou... Tipo, eu nem sei porque isso aqui não está selecionado, mas dá para deixar tudo na GPU. Agora ele vai até reiniciar um pouco. Isso aqui pode ajudar bastante, sabe? Tipo, para você... Eu não sei se isso vai resolver teu problema, mas talvez isso que faça com que vamos dizer assim, o processamento do teu Fusion seja da placa de vídeo. Talvez pode ser falta de configuração também da própria Autodesk. Isso que tem que dar uma olhada, assim. Eu até vou pesquisar e eu posso trazer a resposta amanhã, tipo, garantida, assim. Se existe ou não esse problema. Que dá pra ver. Eu vou até anotar aqui. Galera, quem tiver mais dúvidas e quiser enviar aqui, a gente tá com um tempinho para responder sobre os temas que foram tratados hoje. Isso. Ou complementares a mais, né? Como a pergunta do Bruno. Vou até aqui, enquanto isso, dar uma olhadinha aqui. Aqui tem umas opções que ajudam, assim, ó. Tipo, eu fui aqui em preferências, né? Apertando o botão direito no nomezinho. Tem a opção de gráfico aqui, ó. Você pode botar aqui, ó, para normal, simples. Provavelmente o simples vai rodar mais tranquilo. Efeito de transparência, pode botar para melhor performance ao invés de display. Eu até vou mudar o meu para display. Wood Bump, provavelmente quando você bota a textura, vai aparecer os relevinhos da madeira. Só que dá para desativar se o teu PC não está rodando. Limitar efeitos durante a navegação para manter o frame rate. Eu acho interessante deixar ligado. Você pode diminuir o teu frame rate, porque, cara, você está modelando, então dá pra botar 24, que é sem problema. Eu vou manter o meu no 35, só pra ficar igual. Isso aqui é importante, limitar os efeitos gráficos quando a memória está baixa. Acho que é isso. E esse aqui do dimming não faz diferença. Mas acho que isso aqui pode ajudar um pouquinho. Remote Desktop Performance Mitigation. Isso aqui eu nunca usei. Então, eu acho que não tenha como mudar dentro do Fusion, porque estaria aqui. Questão. Mas acho que é isso, assim, mas... uma coisa que eu falo, assim, que...
o teu melhor amigo para modelagem 3D, para problema de computador, qualquer coisa assim, é fórum na internet, sabe? Tá com problema do fillet e tal, e você não consegue achar, pesquisa em português, não achou, pesquisa em inglês. E sempre quando você for pesquisar uma coisa, tipo, Fusion Fillet not working, sei lá, né? Fillet não tá funcionando. No final da tua pesquisa, coloca fix ou solved, né? Que daí são as palavras que significam resolvido ou arrumado. Que se você colocar na pesquisa já a palavra fix, você vai achar uma pesquisa que tem a solução, entendeu? Você meio que guia a tua pesquisa para isso. Então, se você está com um problema, está com dificuldade e tal, a internet quase com certeza que te ajuda, assim. Então... Fernando, vou aproveitar então para fazer mais uma pergunta. Às vezes a gente está com as relações criadas num esboço e eu preciso colocar, e às vezes eu quero criar a relação e ele muda tudo de lugar quando eu crio a relação. Eu criei todo o esboço, eu começo a relacionar ele e ele mexe. Uhum. Como que eu poderia usar uma estratégia de relacionamento para ele não mexer o meu esboço todo, mas mesmo assim só dar uma ajeitadinha. Às vezes eu criei a linha, ela não ficou super, não ficou horizontal, aí eu arrumo horizontal e ele mexe tudo. Ou eu boto uma cota, porque cota também é relação, né? Uhum. E ele, ao invés de cotar para cima, ele gira todo o desenho e o raio fica gigante. Você tem alguma dica para isso? Talvez fixar temporariamente alguma linha? Não sei. Essa é uma ótima pergunta. Sabe, você vai fazer as coisas, ele quebra, assim, que nem... assim, o que você falou já tá correto, assim, porque fixar é a melhor solução. Por isso que nesse desenho aqui, ó, que nem eu já comecei fazendo essa linha aqui já toda fixa. Porque um negócio assim, você vê o que você sabe que não precisa mudar. Sempre vai ter um ponto que vai ser o garantido. E nesse caso, sei lá, esse ponto aqui, eu sei que ele não vai precisar mudar, né? Ele fica preso no lugar. Muitas vezes você só fixar um ponto em um lugar, ele já resolve, porque você fixa esse, a partir do momento que você faz uma outra relação aqui, ele já vai fixar essa. Ele vai fixar essa, você vai fazendo meio que um caminho de fixar. Caso tenha uma coisa... Talvez mostre para as pessoas que talvez tem gente que nem sabe que fixar existe. Uhum. Ou que né, não sabe que tem que deletar talvez a relação também depois para não dar ruim. Talvez se pudesse dar uma mostrada nisso rapidinho, porque eu acho que é uma ferramenta muito prática, assim, né? Pode crer. Uhum. Tá, então vamos mostrar. Eu vou tentar falhar aqui no exemplo, mas quando você quer que dê errado, ele dá certo normalmente, né? Então vamos ver aqui. Vamos fazer um cubinho que vai pra cá. Tá. Vamos pegar essa medida aqui. Coloca um arco que já vai dar ruim. Então, aqui, ó, vamos pegar esse aqui. Vamos dizer que eu quero que, sei lá, essa medida seja... Ela tem que ser específica, mas eu não sei exatamente qual ela é, então eu não vou dar dimensão para ela. Mas isso aqui precisa estar preso. Às vezes eu vou mudar isso aqui, ó, vamos ver se ele vai mudar. Ó, ele fechou para baixo. Então, às vezes você faz a tua modificação, o Ctrl Z tá aí para te ajudar. Então, tipo, tava aqui, eu fiz a modificação. Putz, desceu ali, eu não queria que descesse. O que você faz? Dá o Ctrl Z, fixa exatamente o que você quer. Vamos dizer assim, eu não quero que essa reta desça. Então, vem aqui, fixa, e vai 200. Pronto. Resolveu. Sabe? Tipo, essa não desceu. Daí, beleza, já tá. Eu não quero desfixar. Desfixou, resolveu. Você vê o que mexe e você prende a parada. Muitas vezes acontecem umas coisas loucas, assim, tipo, vamos fixar essa reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo, tá? E vamos fixar isso aqui. Ó, eu tô com esses dois pontos fixos. E agora eu vou mover isso aqui. Ó, vai dar chabu agora. Se eu mover, ó, quer dizer, mudei a dimensão para maior. O único jeito disso aqui crescer, como essas duas retas estão fixas horizontalmente, é essa aqui diminuir e criar um ângulo aqui. Então quebrou tudo, né? Então você tem que tomar cuidado com as relações que você coloca, porque às vezes você vai colocando tanta relação, que vai te atrapalhar em alguns momentos. Por isso que às vezes é bom você fixar e depois disso fixar.
Só as coisas que tem garantia, assim, tipo, eu tenho certeza que isso aqui é perpendicular com isso aqui. Aí você bota. Isso é bom também quando você tá, sei lá, fazendo círculo e eu tenho uma reta que eu quero que seja tangente. Tá. Botou a tangência, a retinha foi ali. Isso aqui podia ter acontecido que, na real, eu queria que o círculo fosse até a reta e não o contrário. Então eu vou fixar esse, aplicar a tangência, ele vai até ali. Mas nossa, o círculo moveu. Eu queria que esse aqui fosse o eixo ainda. Então você fixa o eixo, faz a tangência e pronto. Ele só cresceu, ele mudou a dimensão ao invés de mudar a posição, né? Daí eu desfixo e, sei lá, eu quero que isso aqui seja constante. Então eu vou apertar T pro trim. Vou cortar esse, vou cortar esse, cortar esse, cortar esse. Agora eu tenho uma retinha aqui que tá tangente, ó. Só que o detalhe é que, tá vendo? Ele interage um com o outro. Esse aqui é o detalhe da relação, assim. Você consegue mexer muita coisa, assim. É meio difícil de explicar porque tem muita coisinha que você pode trabalhar. Então vamos dizer assim, eu tenho essa curva aqui pro lado e eu só quero mudar o raio disso aqui e essa reta tem que ficar parada. Você prende ela e daí você pega no centro, porque o centro vai dizer o raio, né? Opa. Ou não. Vai aqui no canto. Você vê o que funciona na hora. É só você ver o que funciona. Daí pronto, vai e desfixa. Uma coisa que eu quero que eles coloquem é que isso aqui seja um comando, sabe? Eu aperto, sei lá, U e isso aqui tá feito. Porque o fixa é realmente como se fosse construção, assim. Você clica e... Eu sempre uso assim, eu uso, coloco tiro, coloco tiro, coloco tiro. Então faz diferença. Então, acho que podemos encerrar por hoje. Muito obrigada, Fernando, por compartilhar com a gente todas essas dicas. Aí, gente, eu me disponibilizo, assim, se tiverem com dúvida, às vezes uma coisa pontual, assim, eu tô no grupo dos calouros lá, tem meu Instagram, que acho que tá marcado no post lá do prototipo. Então, se quiserem falar comigo, pode vir falar, eu tô... É freelancer, né? Tem tempo às vezes não tem, então pode falar que tá tranquilo. Obrigado por aparecerem de verdade, assim.